Uma alegria estarmos aqui juntas, 97 pessoas já num dia fora dos padrões. Muito bom. Bem-vindos, bem-vindas. Vou colocar aqui a nossa tela para compartilhar. Vamos dar início, então, a esse segundo fórum que temos nomeado como Entre Ideias e Ações. Já realizamos um primeiro fórum no primeiro semestre. E a proposta deste encontro de hoje, deste fórum, é que a gente possa conversar, pensar um pouco mais sobre o conhecimento didático e a formação, temas que ainda merecem discussão. Então, estaremos aqui hoje a Rosaura e eu, coordenadoras do curso de especialização, formação, docência e alfabetização inicial. Esse nosso fórum está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado tanto lá na nossa plataforma, como também a gente vai disponibilizar pelo YouTube, enfim, por outros canais, para que outras pessoas que desejem assistir e saber mais sobre alguns dos temas, das ideias que circularam no curso e que merecem discussão e quiserem saber, esse material vai ser disponibilizado também, tá bom? Então, lembrando que é uma atividade extra, né, do nosso curso, então ela não é uma atividade obrigatória. Nós vamos passar a lista de presença, mas, enfim, quem não pôde assistir, quem não conseguir participar, não tem nenhum problema. E para aquelas pessoas que conseguiram participar, e que estavam com algumas questões aí de faltas, a gente vai poder também aproveitar essa presença para diminuir aí, né, o número de faltas para quem está com essa questão, tá bom? Então, vamos lá, sejam todas muito bem-vindas e começamos aqui. O fato é que, em se tratando da formação, é enorme o desafio a enfrentar e já não é de hoje. A despeito de o discurso educacional de vanguarda se pautar em ideias avançadas, inovadoras e dialógicas, na prática, o que tem predominado é a concepção transmissiva, que representa um paradigma muito consolidado, expresso em propostas informativas, comunicadas de modo expositivo, semelhantes às que Paulo Freire afirma serem típicas da educação bancária. As propostas desse tipo não consideram os profissionais em formação como sujeito de fato, não privilegiam a escuta, o diálogo e a adequação à realidade, pressupondo que para aprender basta ter contato com a informação transmitida e que para ensinar basta transmitir informação nova a quem não sabe. Essa é uma herança metodológica que recebemos ao ingressar na educação, como professoras e depois como formadoras. E que, quando temos o compromisso de desconstruí-la, será sempre um desafio. Um modelo assim acaba sendo autoritário por desconsiderar o sujeito da aprendizagem, o estudante, no caso da docência, e os profissionais da educação, no caso da formação, o seu conhecimento prévio, a sua experiência e a sua história. Esse trechinho, ele faz parte do fascículo de apresentação do percurso formativo de alfabetização inicial. E a gente traz aqui para abrir esse nosso fórum, já com vocês experienciando muito desse nosso processo de formação, em que a gente vem afirmando e buscando
das mais diversas formas, seja nas aulas, sejam nos encontros com as tutoras, sejam nos fascículos, propor uma proposta, né, trazer uma proposta de formação que rompa com essa ideia transmissiva, aplicacionista, tecnicista de formação. De fato, é um desafio, né? Para nós que estamos aqui, para quem está começando o processo de formação nas suas redes, a gente sabe que não é simples, mas a gente sabe que é uma outra forma de pensar a formação, com contribuições, bem importantes. Bom, o que nós pensamos aqui, então, como objetivo desse encontro? Contribuir com a ampliação do conhecimento dos formadores, retomando alguns conceitos trabalhados no curso de especialização, formação, docência e alfabetização inicial, para explicitar em que aspectos se diferenciam de outras abordagens e quais as implicações no trabalho pedagógico. Então, a partir do que fomos, né, as tutoras foram lendo, nós fomos compilando das atividades que vocês foram realizando-se desde a disciplina 1, nós fomos levantando ali alguns conceitos, algumas ideias, algumas coisas que vão aparecendo também no chat. Então, a gente vai dialogando com todo esse conhecimento que vai circulando e a proposta, então, foi de realizar esse encontro para que algumas dúvidas que circulam também no grupo com as tutoras, por escrito, né, nos materiais que vocês fazem dos registros pós-webinário, atividade metacognitiva, tarefa da disciplina. Então, também é uma forma da gente trazer uma resposta àquilo que tem circulado e que ainda se apresenta como dúvida e como questões que vocês ah, apresentam nesses registros, né? Então, a ideia é que a gente possa hoje, a gente sabe que não vai esgotar tudo, né? A gente sabe que alguns conceitos, algumas ideias vão permanecer e o processo ainda não se esgota aqui, mas a ideia é a gente principalmente atender e olhar para aquilo que foi trabalhado nas primeiras disciplinas aí do nosso curso, né? Nós já estamos na disciplina 6 e muito aí já foi sendo discutido, principalmente as questões de alfabetização relacionadas ao aprender a ler, a escrever. Então, a gente vai retomar as questões de formação, a gente vai retomar aqui alguns conceitos, ok? E aí, então, eu vou passar para Rosaura, que vai dar continuidade aqui a essa parte. Muito bem. Boa noite novamente aos que entraram depois, né? Nós fizemos uma organização hoje, que eu vou explicar um pouquinho para vocês poderem ter ideia do que vem adiante nessa apresentação de slide, que, como sempre, vai ficar disponível para vocês, né? Que a gente fez, então? Nós selecionamos 6 conceitos, 4 de alfabetização e 2 de formação, e aí fizemos uma estrutura semelhante para cada um deles, né? Começando assim como vocês veem aí. Do que falamos quando falamos em alfabetização contextualizada e reflexiva? Depois vem outro conceito nessa mesma configuração, outro até o sexto. Aí, na sequência, aparece uma definição desse conceito, curta, enxuta, para favorecer a síntese, uma vez que são conceitos que já foram trabalhados, né? Depois, o que não é isso que a gente está dizendo, né? O que significa o que a gente está propondo e o que a gente está propondo não é. E depois alguns exemplos, especialmente no caso do conhecimento relacionado aí aos conceitos de alfabetização.
E aí a gente vai fazendo a discussão, vocês vão colocando também suas questões no chat, a gente vai, como vocês têm acompanhado sempre, considerando na medida do possível os pontos que vocês trazem, as dúvidas, as perguntas, tá bem? Então, o nosso primeiro grande tema da noite, dos 6 que a gente selecionou, é esse, né? Do que falamos quando falamos em alfabetização contextualizada e reflexiva? Aí vamos agora para a definição sucinta disso, né? Falamos do que então? De que as práticas reais de leitura escrita são sempre o contexto da alfabetização inicial. E as crianças são desafiadas a refletir em todas as situações didáticas, mesmo no caso das unidades menores do que as palavras. Isso e tudo mais que vem como definições está sempre no fascículo de apresentação do percurso formativo, tá? Que vocês têm, né? Era a primeira tarefa do nosso curso foi a leitura do fascículo de apresentação, onde essas questões todas estão abordadas com o levantamento por vocês de questões que vocês teriam a respeito do conteúdo do texto, e é de lá também que a gente foi trazendo essas definições, uma vez que lá colocamos tudo o que achamos que era o mais relevante de constar, tanto na discussão de alfabetização e de formação, que são dois dos textos que compõem o fascículo de apresentação, como também no glossário, que, como vocês sabem, tem 30 conceitos, né, definidos de maneira sucinta também para favorecer a consulta de vocês e de outros tantos educadores, né, quando precisarem. Então, essa ideia de alfabetização contextualizada e reflexiva, de que tudo parte das situações reais de leitura escrita e que as crianças são sempre, sempre desafiadas a refletir. Pode seguir, Renata, por gentileza. Isso, então, não significa uma série de encaminhamentos, ideias que a gente vai apresentar aqui, tá? Isso não significa focar a alfabetização no ensino de sílabas, de sons e de letras, e nem trabalhar com essas unidades da língua, sílabas, sons e letras, né, fonemas, antes de ensinar a ler e escrever, ou de forma separada das situações reais de leitura escrita. Então, uma primeira implicação, né, dessa abordagem que pressupõe um ensino contextualizado e reflexivo é não ir por essa via, né, de começar pelas unidades menores antes e a parte das situações de leitura escrita. Porque as situações de leitura escrita são o contexto onde tudo acontece. Daí que a gente chama de contextualizada a proposta, né? Isso não significa propor exercícios de repetição, de memorização e de fixação. Por quê? Porque não é repetindo modelos que se aprende a ler e escrever, mas sim pensando, analisando regularidades, refletindo sobre as características e o funcionamento da língua no interior de práticas reais de leitura escrita. Isso não significa que basta participar de práticas de leitura escrita para aprender a correspondência letra-som de forma espontânea, não. Mas sim que esse conteúdo, a correspondência letra-som, que é parte do processo, é abordado progressivamente dentro das práticas de leitura e de escrita. Então, vejam que tem uma lógica, né, que justifica, inclusive, o uso da palavra
contextualizada e da palavra reflexiva nessa expressão que a gente tem utilizado muito enfaticamente nos últimos tempos, que é de uma proposta, de um ensino, de uma alfabetização nessa linha, né? Contextualizada e reflexiva. Isso também não significa que a professora não planeja suas aulas, nem faz intervenções que promovam a reflexão, ou que a professora abandone as crianças à sua própria sorte, né? Por que a gente faz essa afirmação aí? Porque alguns críticos nos acusam de espontaneísta, né? Que a gente imaginaria colocar as crianças em situações reais de leitura escrita na escola, criando bons contextos e tudo, e acreditaria que daí brotaria todo o conhecimento da criança sem intervenção pedagógica. Isso é realmente uma impossibilidade, né? Ninguém, em sã consciência, estando na escola, que é a instituição que tem a função que tem de garantir a aprendizagem de todas as crianças, pelo menos no nosso entendimento, né? Ninguém ousaria acreditar que deixa as crianças lá, que brotará o conhecimento. Se fosse assim, a gente não estaria na condição que está, mesmo com uma intervenção insistente, né? Muitas vezes não conseguimos ensinar todas as crianças. Imagina sem intervenção pedagógica. Então, a gente vai sempre apresentar nessa linha a definição do conceito, o que isso não significa, e aí apresentar alguns exemplos e referências para vocês poderem aprofundar o conhecimento de vocês, que é o que vem na sequência, né? Então, aqui a gente traz alguns exemplos do que não é uma proposta contextualizada e reflexiva, que é essa que a gente defende. São exemplos muito conhecidos de todos nós, né? Então, aí temos três situações, né? Três propostas, digamos, né? Duas propostas, duas folhinhas, né? E mais uma reflexão interessante para pensar no significado disso tudo. Então, ali temos uma situação em que o que está em questão, né, é a letra inicial, e no caso seria das vogais, porque essa é uma ideia, né, dos métodos tradicionais de alfabetização, da maioria deles, pelo menos, né, que é mais oportuno começar o processo de ensino para as crianças pelas vogais. E aí é toda uma ênfase, né, em propostas que destacam as vogais e com essa preocupação que a criança aprenda o som de cada uma delas e também que aprenda qual é a letra correspondente e tudo mais, né? Então, esse é um tipo de atividade que a gente não propõe. Por quê? Porque não está dentro de uma situação real de leitura escrita, é uma proposta, como a gente costuma chamar, de escolarizada, né? Quer dizer, ela é inventada para promover, supostamente, a aprendizagem de um determinado conteúdo, né? Então, não tem uma situação de leitura escrita onde isso se coloca. É uma folhinha de atividade para que as crianças memorizem as iniciais, todas elas vogais, né? Aí depois, na coluna do meio, aí tem uma outra proposta também que é bastante conhecida da gente, né? Que tem ali os objetos, né? Animais e outros objetos, os respectivos nomes, e a criança tem que ligar, né? O nome do animal ao respectivo.
E aí o nível de reflexão é bastante pequeno, porque, exceto gato e galo, né, os demais começam com letras diferentes. Então, basta a criança ter essa informação de que bola começa com B, ela já vai saber imediatamente ligar e não vai nem refletir sobre o que é a palavra bola e nem outras análises de regularidades que ela poderia fazer se a proposta fosse mais complexa, tivesse várias situações em que as palavras fossem começadas e iniciadas com letras parecidas e que tivesse dentro de uma situação que não é uma folhinha de atividade, mas uma situação mesmo de leitura ou de escrita. Então, é possível articular isso, né? Depois, no segundo caso, né, tem ali sílabas, né? E as crianças precisam circular aquelas que têm a ver com os desenhos que ali estão. Então, são atividades muito frequentes na escola, tem aos borbotões na internet, né? As pessoas baixam dali sem refletir, muitas vezes, quer dizer, quase nunca, né? E aí propõe às crianças que vão ter um ensino muito mecânico, na verdade, né? Porque não tem um contexto onde isso tudo faça sentido e tudo mais, né? Ali depois temos uma reflexão na forma de quadrinhos, né, de tirinhas. Minha mãe me mima. Minha mãe me mima. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. E a professora fica olhando para a Mafalda, né? Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, tem muitos quadrinhos desse tipo, muitos da Mafalda, outros de outros personagens, que nos fazem pensar, né, o tanto que se naturalizou na escola esse tipo de proposta que é o que a gente chama de escolarizada, né? Não tem um contexto real, não tem uma finalidade, a não ser supostamente ensinar aquilo que supostamente também se aprenderia com essa esse fragmento aí, minha mãe me mima, né? Ou com as atividades de iniciais ou de sílabas para compor as palavras do desenho. Então, a gente está trazendo uns pouquíssimos exemplos do que não é isso que a gente chama de proposta contextualizada e reflexiva. Por quê? Porque aqui não se promove a reflexão, por isso ela não é uma proposta reflexiva, né? Aqui também não há o contexto necessário segundo o que a gente acredita, né? Pode sim. Rosaura, só para Pode falar. completar aqui no chat, então, justamente é esse movimento da gente pensar, né? Fazer reflexões, algumas pessoas escrevendo, eu trabalhava assim, eu trabalho assim, ou nossa, quanto tempo eu fiz esse tipo de proposta, as nossas salas de alfabetização. A grande maioria ainda trabalha nessa, né, trazendo essas atividades. Então, aqui tá circulando aqui no chat, tanto algumas pessoas compartilhando essa constatação, né? E quem nunca fez assim, e que eu acho que é importante da gente ir pensando justamente como é que a gente vai trabalhando com essas questões. Sim, Algumas pessoas também trouxeram isso, é o que nós vamos nos deparar na formação. Muito provavelmente são essas atividades, né, que as professoras muitas vezes escolhem nesse mundão que elas entram, né? Quando você entra lá na internet, você tem essa diversidade.
E aí, para poder fazer essas escolhas, né? Por que não vou mais usar essa e vou usar outra? Essa é a reflexão que a gente está trazendo aqui, né? Então, quando a gente, olhando para a lâmina anterior, né? O que não significa, quando a gente pensa que é letra e som, quando a gente pensa nesse lugar, a gente vai fazer esse tipo de escolha de atividade, ela implica nessa escolha. Quando a gente entende que não é desse lugar que nós estamos dizendo, nós vamos fazer outras escolhas. Alguém colocou aqui, louca para ver quais são as atividades. Vocês têm visto todas as quintas-feiras, né? É. Então a gente já está mostrando aqui o que não é. E o que é, desde o primeiro dia de aula no curso, a gente tem feito esse movimento de trazer, as professoras têm trazido várias situações. Então, pensem sempre nas situações do curso, das disciplinas, como aquilo que a gente busca fazer, e essas são as situações para a gente pensar e problematizar por que que a gente está fazendo essa escolha, né? Então, só para trazer um pouco aqui do Maravilha. chat, tá? Não, e acho assim, estou lendo também uns fragmentos aqui do que vocês têm colocado, né? A primeira coisa é que nós produzimos 10 vídeos de situações relacionadas à abordagem que a gente defende no curso e que se atravessa por todo o percurso formativo, que é o conjuntão, né, de materiais que foram produzidos para poder disponibilizar para vocês trabalharem com os professores nos territórios. Tudo que está nos 10 vídeos é como a gente acredita que deve ser, né? E alguns que foram passados nas aulas, vários de vocês falaram: nossa, que maravilha isso, que interessante essa concepção, essa abordagem, essa professora, essas crianças, como é produtivo, não sei o que e tal, né? A outra coisa que eu li lá, algumas coisas que vocês falaram, por que que os livros continuam, né, apresentando essas propostas e outras tantas coisas que vocês também foram anotando no chat. Gente, uma prática pedagógica é uma construção cultural. A gente não pode se esquecer disso. Uma construção cultural, ela vai se consolidando durante anos e anos e anos. E se torna uma coisa natural. Então, começar a alfabetização com A, E, I, O, U, se você sair na rua e perguntar para qualquer leigo, né, por onde você acha que deve começar a alfabetização? Ah, pelo A, E, I, O, U. Essa é uma construção cultural consolidadíssima, né? Que tem a ver com uma proposta de alfabetização, com entendimento de aprendizagem, de que se aprende por estímulo e resposta. Então, um dia eu dou estímulo A, faço propostas de exercitação da memória em relação ao A, no outro dia o E, o I, o O, e depois vai juntando, né? Lá quando estudamos, isso era muito frequente, e é, como vocês estão dizendo, frequente até hoje, né? Então, o que que acontece? Para desconstruir uma prática cultural consolidada, também é um investimento enorme, que é o que a gente está fazendo, né? Então, nós produzimos um material que são 12 fascículos, 10 vídeos, um curso de 12 disciplinas para disponibilizar para os formadores que tiveram a oportunidade de estar no lugar de vocês, como cursistas da especialização, um material articulado onde vocês podem ver, então, por onde é? É por aqui, por onde nós estamos discutindo nas disciplinas, onde está explicitado no material do percurso formativo e nos vídeos, né? A gente, no meio do curso agora, que é onde estamos, achou que seria bacana fazer essa discussão do que não é, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Para que vocês também possam ir identificando algumas coisas que fazem ou que fizeram, né? E nós vamos encerrar o dia de hoje com um fragmento de um depoimento meu, que está disponibilizado para vocês também, que eu conto, né,
o tanto que eu estava enganada quando eu já estava no processo de formação, fazendo coisas que não eram compatíveis com o que eu própria defendia, né? Então, a gente tem essa dificuldade de desconstruir ideias muito consolidadas e passar a realizar outras propostas baseadas em outras ideias. Agora, minha gente, vou dizer um negócio para vocês. Não se muda a concepção sem estudar. É impossível. É preciso estudar e estudar muito, e vocês precisam encontrar tempo para isso, porque o material está todo disponível, né? E a gente tem procurado ajudar de todas as formas. Mas é preciso estudar, é preciso anotar o que as professoras dizem nas aulas, retomar essas anotações. Vocês sabem que todo o conjunto de propostas de avaliação das disciplinas é sempre o mesmo. É vocês retomarem as anotações de cada aula para dizer das lições aprendidas, para dizer do processo de vocês, né? Então, são formas que a gente foi conseguindo organizar para ajudar todos vocês a se desejarem, porque quem não deseja não vai mudar de concepção nunca, né? Mas se desejarem, mergulharem com apoio, com ajuda, com material em outro movimento, né, que não é esse movimento das práticas que aí estão. Pode seguir, Renata. Então, vou passar e acho que ficam duas perguntas para a gente ir retomando ao longo. Uma, Francisca trouxe em relação a que esse é o tipo de proposta que aparecem nas avaliações externas. Então, Francisca, fica aqui a sugestão, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas nós fizemos uma live justamente em que a gente faz essa discussão sobre as propostas que aparecem nas avaliações, nos escritores e o que que a gente relaciona com o material, com os fascículos. Então, acho que esse é um material a ser retomado, né, sobre a live. E o Daniel, ele traz uma pergunta muito nessa linha e que é em relação aos modelos, às propostas que as secretarias vão, né, construindo, impondo, baseados nas avaliações de fluência leitora e no SAEB. Agora a gente sabe que daqui para frente é só quase que SAEB na cabeça, né? Então, como é que a gente vai relacionando isso com uma proposição como essa? Então, vou deixar aqui essas duas questões para a gente ir avançando e fazendo essa reflexão, tá bom? Então, Maravilha. Aí o Para Saber Mais vai, em cada conceito a gente traz um, né? Que é onde vocês vão expandir o conhecimento sobre isso que a gente está trazendo aqui. Já tem no percurso, já tem nos vídeos, já tem em muitos lugares, nos textos que vocês estudaram, mas aqui é três textos onde vocês encontram formas de expandir esse conhecimento, e assim vai acontecer nos outros também. Tá bom? Já tem aí o link de acesso, basta clicar em cima quando vocês receberem o material, que vocês já vão direto no texto, tá? Pode seguir, Renata. Eu vou fazer dois conceitos, depois a Renata vai fazer dois, e depois a gente vai dividir cada um uns conceitos de formação, que esses primeiros são relacionados mesmo ao conhecimento didático para alfabetizar, né? Aí, uma outra questão bastante recorrente, né, é a questão de letramento e alfabetização. Então, a gente também trouxe essa, assim como na sequência vamos falar de consciência fonológica também, que é uma outra questão recorrente, né? Do que falamos quando falamos que letramento é parte do processo de alfabetização. Percebem? A lógica é essa do que nós temos defendido, que o letramento é parte do processo de alfabetização. Então, vamos ver por quê. Entendemos que a alfabetização
não é o conhecimento da correspondência letra-som, o beabá, digamos assim, né? E que letramento não é o bom uso da língua. É por isso que não utilizamos a expressão alfabetização e letramento. A alfabetização, da forma como nós entendemos, pressupõe a participação progressiva das crianças nas culturas do escrito. Então, não é o beabá. Se as crianças estão participando progressivamente das culturas do escrito, isso significa que o letramento é parte desse processo, né? Porque o grande conjunto que compõe a alfabetização é essa participação progressiva nas culturas do escrito, não é a aprendizagem da correspondência à letra-som, tal como nós entendemos. Se o grande processo é a alfabetização, e isso pressupõe ir se inserindo cada vez mais nas práticas de leitura escrita, na comunidade de leitores que existe, né, na sociedade, e que a escola e os ambientes alfabetizadores são um acesso para isso, o letramento é parte desse processo. Então, por isso a gente não fala nunca em alfabetização e letramento, por entender que o letramento é parte da alfabetização. Em alguns momentos já se falou bastante em alfabetização e letramento, porque quando o letramento entrou no Brasil como um conceito, no início dos anos 90, a ideia era de que letramento era o conhecimento dos usos da escrita. Então, se falava assim, um analfabeto, né, que ainda não teve a chance, a oportunidade de aprender a ler e escrever, mas que consegue se virar sabendo qual é o ônibus que ele vai pegar, sabendo os rótulos dos produtos de limpeza que precisa utilizar no seu trabalho, ou coisa que o valha, ele tem um nível de letramento que é relacionado ao conhecimento que ele tem dos usos da escrita. Ainda pequeno, ainda precário, mas que tem. Então, não teria grau de letramento zero nessa perspectiva quando se está imerso numa sociedade letrada. Só que de lá para cá, dos anos 90 para cá, o conceito foi mudando e passou a ser considerado os usos adequados da língua. Então, se é considerado os usos adequados da língua, ele andou, o conceito migrou do que era, né? Que é o conhecimento sobre os usos, passou a ser o quê? Os usos adequados da língua. Então, nessa perspectiva, quem defende essa abordagem de letramento entende que a alfabetização é o conhecimento da correspondência à letra-som, e letramento é a capacidade de fazer bom uso, né, desse conhecimento em situações de leitura escrita. Quem pensa assim, pensa em dois processos separados. A gente acha que se o que predomina hoje é a ideia de letramento como o uso adequado da língua, então, da forma como a gente entende a alfabetização, letramento está dentro. Por quê? Porque as crianças aprendem os usos adequados da língua junto com a correspondência à letra-som. Em situações como as professoras têm discutido nas aulas com vocês desde fevereiro, né? Então, são situações em que a professora lê para as crianças, que a professora escreve para as crianças e que, por isso, as crianças leem por meio dela, escrevem por meio dela, e as crianças também leem e escrevem por si mesmas. Essas formas são formas de
trabalhar com a leitura escrita e a aprendizagem da alfabetização. Não sei se fica muito claro, mas a gente pode depois retomar. Pode seguir, Renata, por gentileza. Isso não significa considerar, então, dois processos separados, pois o entendimento é que letramento está dentro do processo de alfabetização e não à parte, por conta disso que eu disse, né? Se a concepção é alargada de alfabetização, letramento está dentro, né? Para a gente entender letramento separado, teria que entender que a alfabetização é só o conhecimento do beabá, que é a metáfora para a gente falar da correspondência à letra som, né? Isso não significa trabalhar com dois tipos de propostas decorrente da ideia de que são dois processos separados, né? Então, se você pensa que são dois processos separados, do ponto de vista didático, você vai propor dois tipos de situações para as crianças, né? Então, seriam propostas de alfabetização inicial e propostas de letramento, né? O que nós defendemos não significa isso. Por quê? Porque a gente entende que é preciso trabalhar com situações que favorecem, ao mesmo tempo, a compreensão do sistema de escrita alfabética, a utilização do conhecimento já adquirido pelas crianças sobre a escrita e os seus usos, e a aprendizagem da leitura e da escrita em contextos reais. Todo o esforço das propostas que foram elaboradas por professoras, né, nesse século, desde o prof até hoje, né, está voltado para essa articulação desses três conteúdos, digamos assim, a compreensão do sistema de escrita alfabético, ao mesmo tempo que a utilização do conhecimento adquirido sobre a escrita e seus usos, ao mesmo tempo que a aprendizagem da leitura e da escrita. Todo esforço vai nessa linha, os vídeos têm propostas nessa linha, e a gente não para de dizer essas coisas, porque sabemos o quanto é difícil se contrapor aquilo que predomina, inclusive nos materiais didáticos, nos sites, nos tudo, né? Isso não significa que é um problema considerar que são processos diferentes, alfabetização e letramento. O problema é entender que as propostas didáticas devem ser separadas e que as de alfabetização devem vir antes. Primeiro vai aprender a correspondência à letra som, para depois aprender a ler e escrever. Ou o contrário, que é menos frequente, mas ocorre também. Achar que você coloca a criança imersa em situações de leitura e escrita para só depois ensinar conteúdos relacionados à reflexão sobre a escrita alfabética e a correspondência à letra som, as regularidades da escrita alfabética e seu funcionamento e tudo mais. Alguns exemplos agora. Bom, Pode falar. o chat está aqui Eu não estou vendo bombando. nada do chat, então você que cuida disso, por favor. Então, muita gente, eu acho que esse é um exercício muito bom, né, gente? De ir pensando a partir do que a gente está trazendo e fazendo esses deslocamentos que vocês estão colocando aqui. É, algumas pessoas que colocaram a compreensão, né, de que não se opõe, mas que é esse processo, né, que acontece ali ao mesmo tempo. A importância de entender que quando a gente fala de alfabetização no curso, a gente não está desconsiderando, né, a questão do letramento, porque justamente a gente parte desse lugar que ela é de uma alfabetização mais alargada, né? Esse conceito mais alargado nesse sentido. Acho que essa última fala da Rosaura, a Fabiana
que colocou, mas as universidades ainda utilizam esses termos, os grupos, a gente tem muitos grupos de pesquisa que trabalham nessa perspectiva, né? Mas eu acho que sempre esse último ponto aqui, né, é considerado também do que eles estão falando. A gente tem que marcar do que a gente está dizendo e o que não significa, né? Então, entender que não são coisas distintas. Isso é fundamental. Então, acho que e como é que a gente vai levando essa discussão também com os professores? Acho que a gente sempre gosta de dizer, né, Rosaura, que não é, então tudo que eu sabia era errado, isso é Sim, errado. Não é na perspectiva do certo e do errado, do bom e do ruim, né? De ser uma boa professora ou não ser uma boa professora, né? Então, acho que isso a gente precisa também cuidar no processo da formação que são possibilidades de entendimento e que a gente só vai ampliando e mudando a partir do momento em que a gente vai avançando no conhecimento, no estudo, como a Rosaura colocou, na tematização, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Enfim, então, várias coisas bombando por aqui e que eu acho que depois a gente vai estudar o chat e vai ter sim. um E desdobramento aí. tem no fascículo de apresentação, isso tudo que eu falei aqui está muito explicado, né? Porque a gente sabe que esse é um ponto que produz muita reflexão de muita gente, até por conta dessas diferenças, as coisas que traz a Magda, as coisas que circulam na BNCC, em outros lugares, que são ideias que estão postas aí. Então, por isso que eu disse já logo de início que é a concepção de alfabetização que a gente tem de que é o processo progressivo de participação nas culturas do escrito, de uso da leitura e da escrita para aprender a ler e escrever, que nos faz não tratar como processos separados, por entender que dessa perspectiva, então, o letramento está dentro, tá? Vocês vão encontrar muitas outras opiniões a esse respeito. Não tem problema nenhum, desde que para vocês esteja claro que a consequência de pensar processos separados pode ter como efeito oferecer às crianças, primeiro, aquilo que tem a ver com a alfabetização entendida como a compreensão da correspondência à letra som, para só depois trabalhar com leitura escrita. Esse é um prejuízo absurdo para as crianças. Não quer dizer que quem defende dois processos pense assim, mas o efeito lá na escola, lá na prática pedagógica, acaba sendo esse. Por quê? Porque o conceito de letramento ficou, até como alguém colocou aí para cima no chat, muito ligado ao uso proficiente. Então, letramento matemático, letramento digital, letramento não sei do que, não sei do que quer dizer o quê? O uso proficiente daquela área de conhecimento, daquela linguagem, daquele tudo. Bom, o uso proficiente só pode vir depois que aprendeu o básico. O básico é o quê? A correspondência letra-som. Então, como a gente está nesse movimento de tentar cada vez mais explicitar as coisas para que ajude as pessoas a entenderem como pode ser o melhor para as crianças, a gente vai fazendo essas escolhas e compartilhando com vocês o que tem por trás delas, né? E aqui, exemplos do que não é, né? Também coisas que vocês conhecem, já viram com certeza. Então, ali na última colunazinha, ali, né? Na última imagem, tem ali situações que são supostamente de letramento, como algumas pessoas acham, né? Então, observe as placas abaixo e faça a leitura, né, do que está escrito ali e tal. Faça um X nos círculos das placas que você já viu em algum lugar. Então, é tudo isso relacionado ao uso, né, da escrita, mas em situações muito sem contexto, digamos assim, né? E aí a nossa querida Mafalda ali com suas
lições, né, seus ensinamentos. Não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. É isso? Arranja? É, Arranja o laço. O que eu quero saber é o que acontece com o Johnson, Fidel Castro. Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço, né? Então, são é, pequenas graças que ajudam na reflexão do impacto nas crianças, né? Papai fuma cachimbo. Tem que escrever isso? A gente tem que aprender a escrever isso, hein? O que adianta saber escrever que alguém fuma cachimbo se neste país quase ninguém fuma cachimbo? E por isso que nós que estudamos temos que ir para o estrangeiro para poder aplicar nossos conhecimentos. Então, uma anedotazinha para a gente pensar o tanto que é relevante para as crianças, né? Estamos no primeiro quarto do século XXI, né? Nos anos 20 do século XXI, ainda com essas coisas de, como Paulo Freire dizia, Ivo viu a uva, que mamãe mima. Ah, nem sei mais quem é que é mamãe mima. Pode seguir, Renata. Então, aqui um para saber mais também para vocês, né? Para que vocês, precisando ampliar essa reflexão, vão lá primeiro no fascículo de apresentação, onde tudo está, e outros dois textos aí para vocês poderem aprofundar o conhecimento de vocês. Agora eu passo para a Renata e vou ler o chat enquanto ela tá conversa com bom, vocês. combinado. Vou até fechar aqui o chat, então, deixar aqui para o cantinho. Bom, e lembrando, né, gente, que a pergunta, bom, se não é isso que a gente faz, o que que a gente tem que fazer, está exaustivamente, né, sendo discutido durante todas as aulas até o momento e nos fascículos, né, tanto no fascículo das professoras, fascículo do professor, como no fascículo do formador, a gente encontra caminhos, possibilidades do que fazer, se a gente pensa, então, de uma outra forma. Então, dando continuidade aqui, e seguindo, né, nessa lógica que a gente construiu da apresentação, do que falamos quando falamos que a consciência fonológica se desenvolve junto, com o processo. Acho que aqui ficou junto, né? Se desenvolve junto como o processo de aprendizagem da escrita. É, Então, tem um O a mais tem aí, um ou a desculpa. mais, né? Então, o que que a gente fala, né? Porque eu acho que essa foi uma pergunta, foi uma ideia que circulou bastante nas proposições de tarefas que vocês responderam, que vocês trouxeram, sobre essa ideia da consciência fonológica. Então, lembrando que nas disciplinas, a Giovana Zen trouxe essa discussão, né, bastante forte, tanto no webinário como em algumas aulas. Então, quem quiser, a gente vai depois, seguindo essa lógica, mostrar ali alguns materiais, mas lembrando que essa discussão ela apareceu mais fortemente marcada na disciplina da professora Giovana e também depois na disciplina da professora Juliane. Então, do que falamos quando falamos que a consciência fonológica se desenvolve junto com esse processo de aprendizagem da escrita? Bom, a criança aprende a ler e a escrever à medida que vai elaborando novas hipóteses sobre o sistema de escrita alfabética. E a cada reconstrução nesse processo, corresponde também uma reconstrução do seu nível de consciência fonológica. Portanto, o desenvolvimento da consciência fonológica não é pré-requisito para a alfabetização.
Então, essa é uma ideia que a gente, né, vem apresentando, as professoras vêm discutindo ao longo das disciplinas e que está presente lá no fascículo de apresentação. Então, lembrar que o desenvolvimento da consciência fonológica não é, essa é a defesa, não é um pré-requisito para a alfabetização. Bom, isso então não significa, né? Vamos entender aqui, fazer esse movimento. Então, se ela acontece no processo, isso não significa que o processo de consciência fonológica não exista. Então, que não tenha valor, que deva ser desconsiderado por ser irrelevante. Às vezes isso vai circulando de alguma forma no chat, nas atividades e nas falas de pessoas que, né, de críticos a quando essa proposição que a gente apresenta. Então veja bem, a gente não está dizendo em momento algum que esse processo não existe, que ele não tem valor, que ele é irrelevante, né? Mas o que que a gente defende, né? Quando dizemos a gente, são todos os estudiosos que vêm trabalhando especificamente nessa abordagem. Que a consciência fonológica não é um pré-requisito para a alfabetização inicial. Isso significa, não é um conhecimento anterior, né, à compreensão de como a escrita alfabética funciona. São processos que acontecem ao mesmo tempo e contribuem um com o outro. Então, acho que isso é muito importante da gente entender do que a gente está falando aqui, né? Bom, entender sobre essa perspectiva, né, da consciência fonológica, isso não significa, veja, se eu não entendo que é um pré-requisito, eu também não vou, né, entender. Isso não significa que propor exercícios específicos de treino de som e de desenvolvimento da consciência fonológica antes e fora de situações de aprendizagem da escrita. Então, se a gente compreende que elas acontecem ao mesmo tempo, como na definição que eu li para vocês há pouco, e que uma contribui com a outra, não faz sentido apresentar propostas de treino, de som, de desenvolvimento dessa consciência, como se ela fosse um pré-requisito, precisa ter isso para depois, então, as crianças poderem se alfabetizar, por exemplo, né? Um outro item, pensar dessa forma, né, que elas acontecem ao mesmo tempo e uma contribui com a outra, isso não significa, e isso é importantíssimo, né, que cabe, isso não significa que cabe à educação infantil a tarefa de trabalhar com os exercícios específicos para desenvolver a consciência fonológica em situações dita lúdicas, né? Porque ainda não há propostas de trabalho com a escrita previstas na rotina. Então, quando a gente fala, né, das escolhas que a gente vai fazendo, o que que isso implica? Então, se eu entendo que ela é um pré-requisito, o que a gente tem visto cada vez mais é espaços na educação infantil em que as crianças, no lugar de viverem as mais diversas experiências de se aproximar, né, às culturas do escrito, elas estão lá fazendo atividades de treino, fazendo exercícios específicos para que isso, né, com a ideia de desenvolver a consciência fonológica, mesmo que, mas as crianças gostam, as crianças se divertem, é bacana, né? Com esse rótulo, é, a gente transfere para a educação infantil esse lugar desse pré-requisito. O que acontecia há um tempo atrás, mas não tão tempo atrás, isso ainda acontece, quando a gente tinha aquela ideia dos exercícios de prontidão. Precisa fazer
atividade de coordenação motora para então poder aprender a ler e escrever. Essa é a ideia do pré-requisito. Se as crianças não fizerem isso, elas não aprendem a ler e escrever. Se as crianças não viverem lá, não realizarem exercícios específicos de consciência fonológica, elas não se alfabetizam. Então, o que a gente vai trazer aqui como exemplos, né? E a ideia é que, ao pensar sobre a escrita, ao ter boas situações, né, em que elas têm que tomar decisões, as crianças, que letra que elas vão usar, em que ordem, quantas letras, isso vai trazendo para as crianças também essa dimensão, né, de olhar para essas especificidades das palavras, das sílabas e cada vez, né, na unidade menor, para fazer essas escolhas que elas precisam fazer para escrever aquilo que elas desejam escrever. A gente trouxe aqui dois exemplos que circulam, né, no mundo Pinterest da vida, que é essa ideia. Então, aqui sempre lembrando que os exemplos que a gente está trazendo é daquilo que não é, né? Então, quando a gente fala de uma alfabetização contextualizada, reflexiva, a ideia de consciência fonológica no processo, não a quem, a gente não está dizendo de propor esse tipo de atividade. Por que que vocês não vão encontrar esse tipo de atividade nos fascículos, né? Porque a gente entende que isso é um treino, isso é uma situação completamente descontextualizada, e que faz com que a gente tenha por trás, né, dessa proposta a ideia do treino, do pré-requisito. Então, aqui um exemplo, panela, e as crianças têm que identificar o final, se é o cá ou é o lá, caneta, se é o cá ou o tá. Então, é no exercício de escrita, ao ter que tomar decisões, que elas vão fazendo essa distinção, né? E elas vão buscando, como a gente já viu em vários vídeos. Bom, que letra é boa para eu escrever essa parte da palavra que eu quero escrever? Que outra palavra me ajuda a pensar? Então, a gente coloca as crianças num contexto real ali, né, de pensar sobre a escrita. E aqui segue, né, então, a proposição dessa atividade, e a outra é essa outra acho que essa outra representação do trabalho da consciência fonológica, que é a ideia da rima, né? Então, aqui tem um texto, e aí, às vezes, o que que a gente vai vendo aqui, né? Ah, porque tem um texto, então está trabalhando com a ideia do letramento. Vejam como as coisas vão ficando cada vez mais soltas ali, né? Então, não é porque eu trouxe um texto e olho para a rima que isso é um trabalho em que a alfabetização ela está contextualizada a partir de né, de um gênero, enfim, e aí por isso eu estou trabalhando tanto olhando para as questões do sistema, como olhando para as questões do uso da língua, né? Aqui é um texto que está a serviço de identificar a rima. Então, circule os desenhos que rimam com chão. E aí, depois, as crianças copiam do texto duas palavras que rimam com chão. A gente tem, na nossa cultura, uma diversidade, né, de situações, de momentos em que as crianças também vão sendo desafiadas a pensar, a, a refletir, a fazer escolhas, né, de palavras que trazem ali esse jogo, né? É um jogo de palavras. O que combina ali é o chão, que é o mão, mas dentro de um outro contexto, não numa atividade em que as crianças. Eu sempre gosto de fazer um exercício que eu acho que a gente, tendo inspiração da Mafalda, o que a Mafalda diria para nós? Olhando para essa atividade do pintinho amarelinho. Vamos nos colocar no lugar da Mafalda. O que a Mafalda diria para nós, professoras, se a gente trouxesse para ela fazer esse exercício de pintar as sílabas? Acho que esse pode ser um caminho de discussão com as professoras, né, e na formação. O que essas crianças têm a nos dizer?
porque elas são crianças como a Mafalda, elas pensam, elas vivem um mundo, né, intenso, e de repente elas se veem ali subestimadas, né? Rosaura, você quer falar alguma coisa? Quero. Vai É, lá. tem questões que foram colocadas aí que têm a ver tanto com o que eu estava tratando quanto o que você está tratando, né? Então, uma colega falou assim: a gestora da secretaria disse que a gente precisa primeiro alfabetizar para depois letrar. Esse é exatamente o exemplo perfeito que comprova por que que a ideia de dois processos separados pode ser prejudicial. Poderia não ser, mas é por conta dessa ideia de que há coisas que têm que vir primeiro para vir outras depois. E relacionado a isso, e ao que Renata está dizendo, a ideia de que primeiro precisa desenvolver a consciência fonológica para depois se alfabetizar. Essa ideia do que vem antes, do que vem depois, é o que a gente está tentando, a duríssimas penas, desconstruir com argumentos, com fundamentação, com muitas coisas, para ajudar vocês a perceberem cada vez mais e poderem discutir com os professores que são coisas simultâneas, né? A consciência fonológica e a aprendizagem da escrita se dão ao mesmo tempo, uma interferindo na outra, uma melhorando a outra, né? Como diz a Thelma, a Emília Ferreira também já disse isso em algum momento, há uma relação dialética entre uma e outra. O que é uma relação dialética? É que interfere e é interferido pela outra, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em perspectiva, que o que está posto convencionalmente, né, que a ideia que predomina no imaginário social e na educação é essa de que é preciso aprender primeiro para usar depois. E o que a gente propõe é, pelo uso, aprender tudo que precisa ser aprendido, todos os conteúdos que têm a ver com alfabetização. Um outro ponto é a questão do analfabetismo funcional, muito bem colocado por vários aí para cima, né? A ideia de ensinar primeiro a correspondência letra-som, para depois ensinar os usos nas situações de leitura escrita, pode ter como efeito justamente o analfabetismo funcional, que é a capacidade de estabelecer correspondência letra-som, mas não saber botar ideias no papel e nem saber ler com compreensão. Então, o que mais pode produzir analfabeto funcional é uma prática pautada na ideia de que tem que ensinar primeiro a correspondência letra-som, porque pode ser que nunca chegue a hora de ensinar os usos sociais da leitura escrita, que é o que esse cidadão vai precisar para viver da vida lá fora da escola, inclusive, né? Então, acho que essa pulga atrás da orelha é preciso que a gente tenha. Não tem um primeiro e um depois, tem um ao mesmo tempo, né? E isso é o grande ganho, porque as crianças vão ter muitas vezes que aprender conteúdos bem maçantes para o critério delas, mas se tiver contextualizado em situações que sejam significativas, que elas vejam sentido, outra Mafalda vai ficar mais feliz, né? Porque poderá aprender tudo o que é preciso na escola, porém em situações muito mais adequadas ao tempo que a gente vive hoje, né? É isso, então. Muito bom, vamos seguir aqui, que por incrível que pareça, né, o relógio corre. Alguém colocou aqui, enquanto você estava falando, sobre as famílias e os pais que não entendem. Eu sempre costumo dizer que, assim, os pais de fato são leigos, eles não têm a obrigação de saber, porque eles, né, eles trazem a experiência que eles viveram, assim como a gente viu aqui, o que é reproduzido no próprio, na própria charge da Mafalda.
né? Então, a quem cabe esse trabalho, que é longo, né? Não estou dizendo que é simples, que é fácil, que é porque fez uma vez, mas é um trabalho que está na mão da escola, né? Quem que vai poder ir aos poucos mostrando para essas famílias a diferença que tem entre uma situação e a outra? É claro que hoje a gente tem contextos e contextos, né, com essa relação família-escola, mas eu acho que é sempre pensar que os pais, na grande maioria, são leigos e eles vão falar do lugar da experiência que eles tiveram na escola. Eles aprenderam dessa forma, então eles imaginam que os filhos também aprenderão dessa forma. Se a coisa não sai, né, não segue aquilo que ele tem como referência, gera um estranhamento, com certeza, né? E como é que a gente vai trabalhando com essas famílias para que cada vez mais elas possam compreender o que está acontecendo, né? O que isso significa em termos de formação de uma criança, né? Tanto no que diz respeito à escrita como à leitura. Então, acho que é uma discussão importante, não está na mão da professora apenas, ela é uma discussão que ela é institucional, ela envolve a gestão, ela envolve a secretaria, né? Mas é isso, a formação ela mexe em diferentes vesperos, não é só lá na sala de aula, não, tá bom? Ô, Renato, só queria colocar Oi. um complemento em relação a isso. Eu acho, gente, que nós, na escola, assumimos muito pouco a responsabilidade de discutir com os pais a educação escolar que hoje é necessária para as crianças, né? É muito. A pandemia mostrou isso, o tanto que fez falta a gente ter discutido a proposta da escola com os pais, porque eles começaram a fazer tudo outras coisas lá para ajudar as crianças, né? Na maior parte dos casos, porque conheciam a proposta das escolas. A gente é autoritário, eu acho, nesse sentido de sabemos muito bem o que estamos fazendo, né? Então, não discute com os pais essa perspectiva de por que isso hoje, por que antigamente, por que agora as telas, por que diferença faz, que prejuízo traz e tudo mais, né? Então, acho que isso é importante. E uma outra coisa, Renata, sei que eu estou me estendendo, mas que é importante, talvez já não, a gente não vá discutir isso aqui, mas possa retomar em alguma aula posteriormente, que algumas pessoas escreveram que há crianças que leem muito bem, mas não escrevem, não sabem escrever. Uhum, As crianças que compreenderam como é que funciona o sistema alfabético de escrita, que chegaram a uma compreensão da correspondência à letra som, têm condições de ler e de escrever. Pode ser que elas escrevam de um jeito que não é o jeito que a gente gostaria, com muitos erros, palavras grudadas e tudo mais. Mas não é possível aprender a ler e não saber escrever, pelo menos em tese, tá? Então, acho que é uma questão que apareceu em vários momentos, a gente pode retomar num outro momento, mas agora só para não deixar passar. legal. Bom, então aqui no Para Saber Mais, né? Então tem a questão do glossário no fascículo de apresentação e alguns vídeos para contribuir aí para essa discussão especificamente, né, nessa parte sobre o papel da consciência fonológica no processo de alfabetização. Como a Rosaura disse, esse material, a grande maioria, está nos fascículos, na parte final, que é do Para Saber Mais. Então, a gente trouxe alguns aqui, mas lá vocês encontram outros também, tá bom? E alguns a gente acrescentou, mas a grande maioria vocês têm acesso no próprio fascículo. Às vezes a gente fica em busca de tantas informações e correndo. Então, a dica é: olha lá no fascículo, porque lá já foi feita uma curadoria, foi feito todo um trabalho de análise para poder saber qual colocar. Então, isso nos ajuda, né, diante do mundo que a gente tem de informação, qual que eu vou escolher. Então, todo fascículo, tanto da professor como do formador, a parte final é de Para Saber Mais. Então, vocês encontram ali uma enormidade de
de dicas e sugestões, tá bom? Bom, a outra temática que também apareceu ainda, né, relacionada a essas questões mais da prática docente, vamos dizer assim, e relacionadas às questões da alfabetização, é essa questão aqui. Então, do que falamos, né, do que nós aqui no curso, nas disciplinas, do que nós falamos quando falamos que ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo, né? Então, essa também é uma temática e uma questão que voltou e que voltará com certeza, né? Então, como assim ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo, se ele não sabe nem ler nem escrever? É absurda essa ideia, né? Parece. Então, a proposta é aprender a ler e escrever em situações que funcionem como um desafio, um bom problema a se resolver, uma tarefa instigante. É a necessidade de uso da língua e da linguagem que leva a buscar o que é preciso para cada vez mais aprender o que fazer. Então, vejam, essa ideia de ler lendo, escrever escrevendo, é contrário ao que se pensa, não tem nada de espontaneísta. Ah, ele vai acordar hoje lendo, ah, ele vai acordar escrevendo. É, então, é uma boa situação, né? É uma situação que funciona como um desafio, que coloca um bom problema para as crianças a resolverem, né? E que leva ela a buscar o que é preciso cada vez mais para aprender o que fazer. Então, assim como falar se aprende falando, e a gente, acho que a Cris Pelissari, né? Vamos lembrar aqui de algumas disciplinas, a Cris trouxe isso, né? Ela, inclusive, trouxe um vídeo. Vamos trazer aqui um fragmento, aqui, um lampejo da nossa memória, da criança aprendendo a ler, desculpa, aprendendo a falar, e ela fala algumas coisas erradas, ela vai ali tateando, experimentando, e a gente fica encantado, né? Com o processo dela aprender a falar, falando. Mas, lembrando bem o que a Cris trouxe naquela disciplina, o mesmo não acontece quando ela está numa situação em que ela se arrisca na leitura ou ela se arrisca nesse sentido na escrita, né? Então, assim como falar se aprende falando, ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo. Em boas situações, né? Em situações em que as crianças tenham um bom problema a se resolver, no sentido, eu preciso escrever. Vimos também alguns vídeos, né? Aquele vídeo que a gente já viu algumas vezes que elas estão lendo os títulos, né, que estão no sumário, do nome das parlendas, e eles vão escolher uma específica. Tem o grupo que já está lá se organizando para a coletânea. Então, eles têm um problema real ali, né? Dentro do sumário, identificar qual é, como é, parlendas de arreliar, né? Que a gente já viu esse vídeo. É, então, esse é um desafio. Como que ela vai identificar se ela ainda não é leitora, né? O que que ela coloca em jogo? Que relações ela vai estabelecer? Então, veja que isso é uma proposição do ler lendo, né? Bom, então, quando a gente fala de aprender a ler lendo, a escrever escrevendo, isso não significa. Vamos ver o que que não significa. Não significa ensinar primeiro a correspondência letra-som, para somente depois propor atividades de leitura e escrita, né? Acho que isso a gente já trouxe, inclusive, nas outras temáticas, né? Então, um outro item que não significa, né? Aprender a ler lendo, escrever escrevendo não significa ensinar conteúdos sobre a língua antes de propor atividades de uso da língua, que é o que a gente viu também no exemplo anterior lá do patinho e outros exemplos, né? O do texto ali, que é eles têm que procurar a rima, mas é uma atividade separada. É no uso, é nas práticas de leitura e escrita que os conteúdos sobre a língua fazem sentido e são aprendidos de forma significativa e contextualizada. A aplicação do conhecimento não vem depois,
mas acontece o tempo todo durante. Então, também aqui, entre os exemplos que nós trouxemos do que não é, né? O exemplo lá do bilhete, do aviso, né? Então, é uma atividade sobre o uso da língua. Então, não é eles aprenderem ali naquela atividade que depois eles vão colocar esse conhecimento em ação. Não, mas é numa situação real. Precisamos escrever um aviso para a turma da tarde não desmontar o nosso espaço aqui de exposição. Esse é um uso real da língua, né? Então, o que que a gente vai escrever? Quem é que vai ler? Por que que a gente vai escrever? Onde que a gente vai deixar esse recado, né? Enfim, então é pensar um pouco sobre isso. Ainda nesse item, né? Não significa que as práticas de leitura e escrita são impossíveis para quem ainda não aprendeu a ler e a escrever. E isso a gente tem visto nas disciplinas, tanto na disciplina que trabalhou a leitura e escrita no contexto, né, textos do cotidiano, leitura e escrita, textos literários, e agora a gente está vendo também com a Érica as práticas de leitura e escrita de textos com função informativa, né? Então, a defesa é que não é que eles precisam estar sabendo ler e escrever primeiro para depois se propor ali as atividades, né? Por essa razão, né, que a não saber ler e escrever ainda não é um impedimento para viver essas experiências de leitura e escrita. Por essa razão, hoje se valoriza tanto a leitura e escrita por meio da professora. Então, lembrando aqui, no começo quase que parecia um mantra, né, gente? Quase todas as aulas falavam das 4 situações didáticas: leitura pela professora, leitura pelo aluno, escrita pela professora, escrita pelo aluno. Então, retomando aqui, leitura escrita por meio da professora, uma, né? Aqui a gente tem duas situações didáticas que são importantes na rotina, ali no trabalho de alfabetização. Ela é fundamental quando a gente ainda tem crianças que não aprenderam a ler e a escrever, mas não só, né? Porque quando as crianças, mesmo as maiores, e mesmo os meninos de primeiro e segundo ano, que já são escritores ali, eles se deparam com um gênero, com uma situação em que eles têm menos familiaridade, quem é, por excelência, a referência? É a professora. Então, a gente também precisa compreender que sim, isso não significa que as práticas de leitura e escrita são impossíveis para quem não aprendeu além da ler e escrever, né? Essa professora, ela é fundamental. Por quê? Os comportamentos de leitor e de escritor e muitos outros conteúdos são aprendidos também na cola, né, aqui entre aspas, da professora, mediados por ela. Então, ao observarem essa professora tomando decisões no lugar de autora e de leitora, as crianças também podem ir aprendendo, vão aprendendo esses comportamentos de leitor e de escritor. Por fim, ler, lendo, aprender a escrever escrevendo não significa que as situações de leitura e de escrita pela professora são mais importantes que as situações de leitura e escrita pela criança. Elas são todas importantes, certo? Então, todas as 4 situações são fundamentais no processo de aprendizagem da alfabetização. Aí aqui alguns exemplos, né, do que não é, então quando que também eles são muito parecidos com o que a gente já mostrou. Então, atividades de separar a sílaba, a gente não está falando aqui, né, que isso é aprender a escrever escrevendo ou ler lendo bolo, mala, e aí ele tem que separe as sílabas conforme o modelo. Já fez a separação, né? Que ela vai fazer aqui? Então, de novo, vamos ter o olhar da Mafalda para essa atividade. Bom, o que sobra para mim? O que sobra como uma boa situação, problema para eu ter que pensar e colocar em ação todos os conhecimentos que eu tenho? Muito pouco, né? O outro também. Pinte no texto somente as palavras iniciadas com a letra P e copie abaixo.
Então, essa ideia, essa fantasia de que porque eu coloquei um texto, eu tô trabalhando essa ideia de alfabetização e letramento. Por quê? Porque eu tenho um uso, eu tenho um gênero, eu tenho uma cantiga, e as crianças vão olhar e fazer ali uma pintura, né? Circular com lápis de cor vermelha. Ela se afasta daquilo que a gente está discutindo, de uma alfabetização contextualizada e reflexiva. Ela está no lugar ali de uma técnica, né? O mesmo final aqui, bom, vou aprender tudo sobre convite para depois escrever convite. Então, não é o que a gente vem trazendo nas aulas é justamente um outro caminho, né? Em que o uso é o que vai fazendo sentido para as crianças à medida daquilo que os professores vão trazendo para que eles possam colocar em jogo esses conhecimentos, né? Bom, aqui estou terminando essa minha parte. Tem só a última, que é o para saber mais. Então, aqui também algumas dicas. De novo, lembrando que esses materiais vocês encontram no fascículos, lá na parte do para saber mais, tá bom? Então, aqui tem algumas sugestões. Tem vídeo. A gente também tentou aqui trazer texto, vídeo, indicação de livro, artigo. Então, tem uma diversidade aqui para que vocês possam buscar também aquilo que é mais tranquilo, né? Nessa leitura e nesse estudo. Rosaura, vou passar para você, então, agora. Tá, tá bem. Tem uma questão aqui que eu estava lendo da Paula Roberta, dizendo: eu amei essa ideia de Ah, que bom. exemplificar o que não é. Eu sou fissurada nessa É a ideia, defesa da Paula. Rosaura. Tem que fazer aqui a reverência porque ela defende isso, viu, Roberta? Eu sou defensora, assino embaixo dessa ideia, porque nem assim a gente consegue interferir na compreensão do outro, mas ajuda, favorece, né? Porque às vezes você ia pensar que era aquilo, e aí quando alguém te oferece essa reflexão, mas então não é bem isso, ajuda, encurta um pouco o caminho, né? Então, eu fico feliz de ver que vocês acham isso. Só acho que precisa ter muito cuidado ao fazer isso com os professores, porque nós estamos fazendo isso aqui com vocês, que são formadores, né? Para poder problematizar um pouco e tudo mais. Agora, saber que os professores fazem tudo isso e levar essa discussão com casca e tudo, como dizia lá na minha roça, lá de onde eu vim, né? Dizendo que tudo que eles fazem não tem condição, gente, porque os professores fazem o que fazem porque não tiveram oportunidade de saber que há uma outra forma de fazer melhor aquilo que eles gostariam de produzir nas suas crianças. Porque se há algo que unifica todos os professores do planeta, a menos que eles tenham alguma patologia, é o desejo que suas crianças, seus estudantes aprendam. Isso é o que nos unifica a todos. Só que dependendo do que cada um tem de concepção, de crença, de pensamento pedagógico, vai achar que é melhor uma coisa ou outra. Aqui nós estamos defendendo, junto a vocês, aquilo que nós entendemos que é mais pertinente para as crianças, a partir de estudos imensos que existem. Alguém perguntou assim, mas tudo isso é pautado na teoria da Emília Ferreiro? Em parte. Porque o que a Emília Ferreiro trouxe de contribuição? Como as crianças aprendem a ler e escrever. Né? Que hipóteses elas têm, que conhecimentos elas demonstram antes de se alfabetizar. Só que essa informação não é suficiente para trabalhar na sala de aula. Para trabalhar na sala de aula, nós temos que saber, bom, se é assim, o que propor? E aí há todo um conjunto de estudos de natureza didática, pesquisa, investigação didática, que é feito principalmente pelas
colegas pesquisadoras argentinas, então, Mirta Castedo, Ana Maria Kaufmann, Délia Lerner, Cláudia Molinari, são nomes que a gente vive repetindo, porque elas pegaram esse conhecimento trazido pela Emília, que é como as crianças aprendem, que não são suficientes esses conhecimentos para a gente saber o que organiza na nossa rotina de segunda a sexta-feira, e foram pensando, bom, se é assim, vamos observar como é que as crianças aprendem ensinando dessa maneira, daquela maneira, testando, verificando, checando. Então, não é à toa que nossa referência fundamental hoje é o conjunto de pesquisadoras argentinas. Por quê? Porque elas fazem o que quase ninguém no mundo faz, que é investigação didática. O que é investigação didática? É a investigação dos modos mais pertinentes de ensinar, considerando o conhecimento que a gente tem sobre como as crianças aprendem. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui eu não vou ler isso, vou deixar para vocês. É um apanhadão geral de tudo que a gente veio falando até agora, né? É um material que eu usei de base para fazer um vídeo da Rede Latino-Americana de Alfabetização, falando de uma das 8 premissas que fundamentam, né, a Rede Latino-Americana de Alfabetização, e esse material também é fundamentado nessas premissas, esse material, todo o percurso, os vídeos, isso tudo que a gente fala com vocês, as aulas, né? E que está no Instagram da rede, e vai entrar no site também, né, da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Então, se vocês usam o Instagram, é importante vocês procurarem lá, Rede Latino-Americana de Alfabetização ou Redalf, vocês vão encontrar muito material interessante nessa perspectiva didática, tá bem? Aí vocês leem depois. Pode passar para a próxima. Agora tem 2 conceitos de formação, tematização da prática, que tem sido o assunto, né, das últimas aulas. E depois Renata vai falar sobre a diferença entre o conhecimento do professor e do formador, a formação do professor, a formação do formador. Então, vamos lá, fazendo um apanhadão de tudo que também veio sendo tratado nas últimas aulas com a Érica, né? Do que falamos quando falamos em tematização da prática. Vimos que muita gente se deu conta na própria aula que não tinha muita clareza sobre esse conceito, e acho que a gente pretende aqui ajudar nesse sentido. Pode seguir, então, Renata. Então, aqui o conceito também está no fascículo de apresentação, no glossário, lá tem tudo, gente. Vocês leem 10 vezes que vocês vão ficar expert. Tematização da prática é uma estratégia metodológica de formação em que a prática desenvolvida por um profissional, pode ser uma professora, uma coordenadora, uma diretora de escola, qualquer profissional, inclusive de fora da educação, se for o caso, né? Uma prática devidamente documentada se torna objeto de reflexão em um coletivo de pares, mediada por um ou uma formadora, que ajuda o grupo a desentranhar a teoria que orienta a prática analisada. Então, tematização da prática é uma estratégia metodológica bastante sofisticada, tá? Pressupõe estudo da prática analisada e da teoria em que ela se apoia, num processo reflexivo e contextualizado, também igual para o caso do trabalho pedagógico, também na formação é reflexivo e contextualizado, que favorece o exercício de um tipo de reflexão bastante refinado, envolvendo análise crítica do que está em discussão, implicação pessoal
que é um olhar para si mesmo na relação com o que é analisado, né? Então, como eu faço, como eu faria, como eu penso. E atitude propositiva, que é a disposição de pensar caminhos, alternativas, encaminhamentos, possibilidades. Porque, como se está num coletivo, né, e se está avaliando uma prática, podemos pensar que encaminhamentos poderiam ser feitos aqui, alternativos a esses, que poderia talvez produzir um outro efeito, enfim, a ideia é propor situações de análise coletiva da prática, uma prática documentada, porque sem documentação não é possível, não tem em que se apoiar, né? E que tem essa possibilidade sensacional de ampliar a capacidade de reflexão nessa linha mais rebuscada, mais requintada que tem, que é a reflexão crítica, implicada e propositiva. Crítica porque não fica no aparente, implicado porque cada um pode pensar o que eu tenho a ver com isso, o que eu já fiz, o que eu faria, e propositiva porque a ideia é pensar, ah, tá, poderia ser assim, poderia ser assado e tudo mais. Então, a tematização da prática é sofisticada, gente. Pode passar adiante. E aí a gente vai dizer o que não é, o que não significa, né? Não significa apenas compartilhar práticas exemplares para os professores realizarem com as crianças. Isso é muito importante. No chat ficou muito claro nas aulas da Érica, que algumas pessoas pensavam isso. À medida que eu levo um vídeo, compartilho uma boa prática e discuto um pouco sobre isso, é tematização da prática. Da forma como a gente discute essa estratégia metodológica, não é só isso. É também, mas não só, né? Isso não significa apenas abordar temas relacionados à prática. Também no chat apareceu isso, né? Que é tematização porque trata de temas relacionados à prática pedagógica. Não é. Também um pouco é, mas não é só isso. Isso não significa apenas promover o movimento de ação-reflexão-ação, que é importantíssimo, né? Mestre Paulo Freire nos trouxe essa contribuição grandiosa, né? Mas é fundamental garantir também o estudo da teoria que sustenta a prática analisada. Isso não significa apenas articular teoria e prática. Isso não significa apenas comunicar bons encaminhamentos didáticos. Tematizar a prática é torná-la objeto de reflexão em um coletivo, a partir de um registro escrito ou em vídeo, buscando a teoria que determina as ações, mesmo que, em princípio, não se tenha consciência dela, dessa teoria que dá suporte à ação que está sendo analisada, né? Isso não significa apenas passar um vídeo e comentar as cenas. Isso não significa expor a prática de uma professora para avaliar se o que faz é certo ou errado. A gente que acha que tematização da prática é isso, colocar uma prática e depois ficar falando dos defeitos que ela tem, né? Que é um grau de exposição da professora, mesmo que não seja do grupo, de outro lugar, bastante grande, né? Então, quem faz a tematização é o formador junto com o grupo. E vocês vão ter inúmeros subsídios nos fascículos falando de tematização da prática. Érica disse que em cada unidade tem sempre um texto relacionado a cada encontro que detalha o que pode ser feito em termos de tematização da prática. Então, é sofisticada a proposta, mas é onde mais se aprende sobre a prática do profissional, seja ele o professor, o coordenador, o formador, o que for, tá? Então, por isso que o nosso material, ele privilegia essa
estratégia metodológica, porque a gente sabe que há muita incompreensão e achamos que seria importante aí contribuir, né? Então é isso. Pode seguir, Renata. Aí um para saber mais com várias sugestões e agora a Renata vai falar um pouquinho. Então vamos lá. Aqui do chat, só esclarecendo, enfim, informando que quando a gente está falando dos materiais, gente, são os fascículos. Os fascículos estão disponíveis no Avamec e na nossa plataforma, lá na disciplina geral, em biblioteca, tá? Então, quando a gente está falando desses materiais. Rosaura comentou sobre o vídeo da premissa, de uma das premissas que estará circulando pelas redes sociais. E aí tem o lugar, o lugar específico da rede latino-americana de alfabetização. Eu vou pôr aqui que alguém pediu Rosaura vai pôr isso, o que alguém endereço. pediu, só para a gente não confundir. Bom, e aí então chegamos no nosso último item, até por conta do nosso horário, do que falamos quando falamos que formar formadores é diferente de formar professores. Isso no começo, e ainda a gente sabe que dá muita confusão, né? Quem é o sujeito da formação de vocês? Vocês vão trabalhar diretamente com professores ou vocês vão trabalhar com formadores? Essa pergunta era a pergunta que as tutoras faziam para vocês poderem pensar os seus planos de ação. Será que é a mesma coisa? Formar formador e formar professor, né? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui do que se trata. E aí, eu acho que só para completar, eu até ia, quando a Rosaura estava comentando, eu ia fazer essa fala, mas esperei chegar nesse pedaço aqui. Vejam, todo esse trabalho que a gente está fazendo e trazendo essa aula, ela tem um critério aqui, uma escolha como formadoras, né? Não foi na primeira semana de aula que a gente fez isso. E isso por quê? Porque a gente não tinha tempo? Não, porque a gente precisa conhecer o grupo, a gente precisa entender o que o grupo pensa, a gente precisa levantar informações de como o grupo vai trabalhando. Então, o cuidado não no sentido de levar uma proposição dessa com os professores, é em que momento que a gente leva. Isso é uma decisão do formador, né? E como que a gente leva? A gente trouxe isso de onde? Por que que a gente escolheu falar de tematização? Por que que a gente escolheu falar de aprender a ler, lendo, escrever, escrevendo? Porque isso emergiu dos materiais de vocês. Não foi uma coisa que a gente falou, todo mundo diz, então vamos trazer. Então, essas são escolhas fundamentais para a gente pensar nesse lugar de formar professores e formar formadores. A outra questão é isso que a gente traz para vocês depois deste processo, ó, nós estamos em agosto, né? Setembro já? Quanto tempo aí a gente circulou juntos, né? É uma decisão, né? Então, quando a gente fala, né, sobre essa diferença, significa que formar estudantes, professores e formar formadores são práticas bem diferentes, embora tenham pontos em comum. Se o conteúdo a ser trabalhado é, por exemplo, práticas de leitura de textos de diferentes gêneros, para os estudantes, a questão é propor boas situações de leitura. Para os professores, a questão é abordar o que são as boas situações e como propor essas boas situações de leitura na sala de aula. Percebe como tem diferenças, né? Embora o conteúdo é o mesmo, práticas de leitura de textos de diferentes gêneros, para cada sujeito, para cada interlocutor, como a gente diz, né? Para cada sujeito ali da formação, ela tem um foco. Então, e para os formadores, né? Para os formadores, a questão é como abordar com os professores da melhor forma possível, como trabalhar essas boas situações de leitura, especialmente quando eles não têm a mesma concepção. Então, muitos de vocês foram trazendo aqui no chat: mas os professores não pensam assim. Mas os professores têm outra concepção. Se fosse tudo. é,
todo mundo pensando igual e tal, a formação teria um outro sentido, né? Então, quando a gente pensa num trabalho de formação, é, em que você tem essa diversidade de concepções, é um grande desafio, né? A gente lida, nós formadoras aqui no curso, lidamos com esse desafio, essa diversidade. As tutoras com seus grupos lidam com essa diversidade. Vocês lidarão com essa. Não está específico no grupo de vocês, percebam como isso está presente aqui, né? Então, o que que é que não significa? Bom, então isso não significa, quando a gente está pensando nesse trabalho com professores e formadores, isso não significa repassar para professores e formadores o conteúdo a ser trabalhado na sala de aula, como se a questão fosse apenas comunicar informação sobre o que ensinar. Vocês têm visto isso ao longo das aulas, né? Não é uma ideia de repasse. Isso não significa que o planejamento de uma aula para os estudantes, de uma pauta de formação de professores e de uma pauta de formação de formadores seja igual quando o conteúdo central é o mesmo. Então, o planejamento, ele envolve um processo, né? Ele envolve uma organização daquele texto, ele envolve uma forma de apresentar pensando nos estudantes. Uma pauta de formação para professores, que são as pautas que vocês encontram nos fascículos, elas foram pensadas considerando quem o interlocutor? O professor. Então, elas fazem essa relação direta com o professor, né? É diferente de uma pauta de formação que pensa no formador. Eu gosto de dar um exemplo, e aqui eu vou trazer essa questão da tematização. O professor, ele não vai fazer tematização com os alunos, certo? Acho que isso ficou bastante, foi, trabalhado, né? Então, a ideia é, o professor, ele não vai trabalhar uma tematização da prática com os estudantes, ok? Agora, um Só coordenador... se forem estudantes de Ah, pedagogia, só né? se for estudante de pedagogia, tá bom, bem pensado. Mas lá com os estudantes de primeiro e segundo ano, né? Pelo amor, o professor não vai fazer tematização da prática com as crianças, certo? Mas um formador de professor, ele usa essa estratégia para trabalhar com os professores, né? Ele usa a estratégia da tematização da prática para discutir com os professores, por exemplo, leitura de textos informativos. Um formador, ele não só faz uso da tematização, como ele precisa compreender o que é a tematização, né? Por isso que a gente vem discutindo isso nos encontros. Então, é diferente. Agora, um professor, ele pode filmar a sala dele e esse material ser maravilhoso para uma situação de tematização. Então, é sofisticado, tem né, umas diferenças, mas é importante que a gente vá compreendendo isso. Por fim, não significa cascatear informações sobre o que fazer na sala de aula, iniciando com formadores que passam adiante para professores, que então realizam com as turmas o que foi comunicado. São modelos transmissivos que predominam na formação inicial e continuada, que criaram essa ilusão multiplicativa. Logo no começo, né, do nosso encontro, eu fiz a abertura falando justamente do que permanece ainda nas formações. Então, existe aí uma falsa ideia de que basta saber o que é melhor a fazer, o que é o melhor a fazer para estar apto a colocar em prática. Então, formar professores é diferente de formar formadores no que se relaciona às decisões, ao como discutir, né, aquilo que vai ser apresentado. Por fim, vou passar aqui para a Rosaura. Eu acho que a gente volta a falar sobre essas questões, né? Com certeza. Aqui tem alguns materiais também. Também todos estão lá, fazem parte do Para Saber Mais. A Érica recentemente falou desse livro, O Ensinar Tarefa para Profissionais.
Então, acho que a gente vai encerrando aqui. Eu vou passar para a Rosaura, que vai fazer o fechamento e trazer uma fala aqui importante. Então, Rosaura, é com você. Obrigada, Renata. Ó, tem o link de acesso aos slides, que é um link do Canva, aí no chat para vocês. Depois a gente vai compartilhar de outra maneira, mas quem já ficou pedindo um monte aí já vai poder ter acesso aí se puder. Eu vou fazer a leitura para vocês, gente, do texto onde está esse fragmento aqui. Eu achei melhor, por tudo que foi a conversa de hoje, eu ler o texto inteiro. É um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, quando eu era professora alfabetizadora e estava estudando com a Thelma Vaz. Eu fui uma aluna multirrepetente da Thelma Vaz, porque eu fiz o curso dela 3 vezes, embora só pudesse fazer uma vez, né? Mas eu dizia, não, eu não vou ocupar nenhum espaço aqui, eu fico no cantinho, e lá foi assim. E um belo dia me caiu a ficha da minha contradição. E o que eu escrevo aqui, eu já publiquei em vários lugares, vocês vão poder fazer uso também, porque tem o link lá na última página do slide, tá? Quando na década de 80, há mais de 30 anos, comecei a estudar a psicogênese da língua escrita, uma das questões que mais me intrigou foi a hipótese infantil de que seria impossível ler um escrito com menos de 3 letras em média. Achei isso tão interessante que fui investigar com meus alunos do ciclo básico de uma escola estadual onde eu trabalhava, em São Paulo. E eles confirmaram que eu havia estudado, pois quase todos me disseram que 2 letras não dava para ler. Uma, então, nem pensar. De vez em quando eu me lembrava do quanto era incrível e real essa ideia e me indagava: por que nós, professores, não perguntamos mais para as crianças o que elas pensam? Poderíamos conhecer muito sobre aprendizagem com o simples ato de perguntar. Desde que comecei a alfabetizar, eu trabalhava com o que se convencionou chamar método, na época, né, método Paulo Freire. Procurando garantir um contexto de aprendizagem significativo, usava palavras do universo das crianças, conversava sobre o sentido que essas palavras tinham para elas e assim por diante. Depois, partia as palavras em sílabas e propunha textos com elas. Relacionávamos com outras sílabas aprendidas anteriormente, e assim ia. Em um dos encontros, aí vem o momento dramático da minha vida profissional e pessoal. Em um dos encontros do meu grupo de formação, nesse tempo em que eu estava encantada com as hipóteses das crianças, tive de repente um lampejo de consciência que, na verdade, produziu em mim o efeito de uma avalanche. Me dei conta de que eu alfabetizava com sílabas simples, compostas, portanto, de 2 letras. Exatamente aquilo que muitas crianças acreditavam ser impossível ler. Ou seja, eu tentava ensinar a ler usando com os meus alunos o que, conforme eu mesma havia constatado, eles duvidavam que se pudesse ler. Fiquei me achando uma pessoa de inteligência questionável, burra mesmo, que não conseguia relacionar o que lia no livro e concordava com o que fazia efetivamente na sala de aula. Não prestei mais atenção em nada do que se discutiu até o final do encontro, pois estava tomada pela ideia de que não enxergava o óbvio, que tinha algum problema com a minha capacidade de relacionar o que aprendia com o que fazia. Foi um dos momentos mais duros da minha vida profissional, confesso. Eu calculava o período de tempo entre o dia que tinha tomado contato com o assunto pela primeira vez e o dia em que me dei conta dessa contradição e constatava que durante quase um mês
fiz diariamente algo contrário ao que eu mesma acreditava, sem perceber. Isso era para mim muito difícil de encarar, pois sempre considerei o descompasso entre o discurso e a ação um pecado ideológico a evitar. Já estou acabando, tá? Creio que muito por causa dessa experiência, me tornei uma formadora respeitosa com o processo de aprendizagem dos professores. Sempre tive muita alegria de ouvir os professores dizendo que eu respeitava os seus não saberes, né? Afinal, descobri na pele que adquirir um novo conhecimento não significa conseguir colocá-lo em uso de imediato. Viver essa contradição no meu trabalho de professora foi uma das experiências mais formativas para mim. Entre muitas outras lições, aprendi que é preciso ajudar os professores e as professoras a não cometerem muitos equívocos desse tipo. Como? Explicitando que enganos assim são possíveis de acontecer o tempo todo, discutindo as implicações pedagógicas do que se aborda teoricamente, mostrando não só por onde é, mas também por onde não é, e falando dos nossos próprios equívocos. Assim, talvez possamos produzir resultados muito melhores do que em aulas teóricas sobre o processo de construção do conhecimento e a provisoriedade dos saberes construídos. Então, é o que eu tinha para fechar e abrir possibilidades, né, a partir desse nosso encontro. Como eu disse, eu tenho muito afeto por essa ideia de dizer por onde é e por onde não é, né? E eu também tenho muito afeto por essa ideia generosa que eu estou praticando aqui com vocês, de dizer dos meus equívocos. Porque quando eu faço isso, vocês talvez pensem assim, bom, mas se ela que é ela, né? Porque as pessoas acham que eu sou muita coisa em termos de conhecimento, cometeu equívocos, então eu também posso cometer os meus, inclusive compartilhar publicamente, né? Tem autores que fazem uma discussão que eu gosto muito, que é de desprivatização da prática, né? Que é essa ideia de tornar a prática pública, né? Num grupo, num coletivo maior. Aqui, no caso, eu estou colocando em questão para muita gente que vai nos assistir depois, né? Então, muito obrigada por essa noite super agradável, com tanta gente aqui, muita gente dizendo que foi bom e proveitoso que fosse nesse horário, né? A gente certamente vai fazer outros como esse, nesse horário também, com essa finalidade de, além de retomar uns conteúdos, conceitos, temas, ideias trabalhadas, de também poder favorecer vocês com essa possibilidade de compensação de ausências nas aulas, que nós sabemos que não tem sido fácil para muitos de vocês. E a novidade é que logo mais, daqui a algum tempo, nós vamos compartilhar com vocês um quiz que a gente está elaborando sobre esses conceitos para que vocês possam testar o conhecimento de vocês sobre tudo o que aconteceu no curso. Tudo não, né? Boa parte do que aconteceu no curso em termos de discussão conceitual e tal, e tal. Muito obrigada a todos. Não sei se Renata quer falar alguma coisa ainda. Só agradecer a presença, todo mundo cansado, final de dia, mas valeu, né, gente?